E a minha primeira questão é exatamente a questão que lança na capa do seu livro. Quem é que paga o Estado Social em Portugal? Eu sou coordenadora deste livro, onde participam outros 18 autores, e nós fizemos contas não só em relação aos gastos sociais do Estado, portanto, à saúde, à educação, aos transportes, ao desporto, à segurança social. Fizemos também contas em relação à contribuição dos imigrantes, dos trabalhadores imigrantes em Portugal, que são contribuintes líquidos para a nossa segurança social, ou seja, pagam muito mais do que recebem, mas não são só os imigrantes. Os trabalhadores em geral em Portugal, isto significa quem vive do salário, porque as pessoas continuam a ter uma imagem do trabalhador, que é o trabalhador de fato de macaco azul da fábrica. Quando eu digo trabalhadores, são os trabalhadores, até porque a estrutura das classes trabalhadoras tem mudado muito na Europa desde o pós-guerra. E quando nós falamos de trabalhadores, são as pessoas que vivem do salário, não vivem nem de renda, nem de juro, nem de lucro, pagam todos os seus gastos sociais. Nós dividimos justamente estes 4 setores e calculamos tudo o que pagam para o Estado e quanto é que recebem do Estado. E na maioria dos anos há superávit. E, portanto, o Estado Social, ao contrário do que diz o Ministro, que mente quando o afirma, que o Estado Social não é pago pelos trabalhadores, isso não é verdade de todo e não é verdade usando números oficiais dados pela União Europeia e pelo Instituto Nacional de Ou seja, o que o Estatística. trabalhador português contribui para a Segurança Social É seria absoluta, suficiente exatamente. para pagar Exatamente. Até os porque eu custos. gostava de salientar isto. Estes dados que existem públicos são dados altamente detalhados. São dados que nos dão, nomeadamente o índice COFOG, nós temos os dados de cada um destes setores, segurança social, saúde, da educação, etc. E depois dividimos aí dentro, temos noção de quanto é que é subcontratualizado, de quanto é que é gastos em pessoal, de quanto é que é gastos em consumo de internet e outros serviços. Ou seja, as contas do Estado Estão lá. estão lá. E feitas as contas sobre aquilo que nós pagamos, conclui-se rapidamente que nós pagamos o nosso Estado Social e, portanto, não é legítimo vir reivindicar ou vir chantagear com a existência de uma dívida pública que é, de facto, uma renda privada e aceitando ou convencendo as pessoas a abdicar de uma saúde digna, a abdicar de uma educação digna e a abdicar de um emprego, de alimentar os seus filhos e de outras questões muito mais Professora, qual foi, enfim, este urgentes. estudo que coordenou, vou-lhe chamar estudo, que está em forma de livro, Yeah. quais foram as principais conclusões? Esse dinheiro, por exemplo, onde é que está esse dinheiro? Para existir este dito desequilíbrio, que é público, onde é que este dinheiro é realocado? Há uma boa parte do Estado Social, daquilo que os trabalhadores pagam para o Estado Social, que não vai para o Estado Social. Vai para rendas privadas, vai para parcerias público-privadas, vai para subcontratualizações externas de serviços, vai para, por exemplo, de facto, a Segurança Social tem servido, entre outras coisas, para financiar empresas para fazer despedimentos. Porquê? Porque as empresas, para despedir trabalhadores, têm que lhes pagar uma indenização e tinham, segundo o Pacto Social consagrado na nossa Constituição em 1976, que é fruto, obviamente, da luta social da Revolução. Isso significa que as empresas não conseguiam suportar esses custos e o que fazem para trocar trabalhadores com direitos por trabalhadores precários, daí que seja tão importante esta greve dos estivadores que está a ser levada a cabo, porque ela justamente questiona toda essa questão da precarização e da subcontratualização. Então, o que as empresas fazem para trocar os trabalhadores permanentes com direitos por trabalhadores sem direitos e precários é enviá-los, entre aspas, para a Segurança Social com as reformas antecipadas e contratar novos trabalhadores precários a um custo muito inferior. Ora, é óbvio que isso funciona como um subsídio aos despedimentos. Um subsídio às empresas privadas para despedirem. Mas quem é que fica com quem é que tem que suportar esse gasto? É a Segurança Social de todos nós. Isto é um dos muitos mecanismos de transferir sistematicamente recursos públicos para o setor privado. E, portanto, não há nenhum Estado social que aguente quando ele é sistematicamente roubado, vou dizer o termo, porque é exatamente Se isto existe que uma se trata. violação de objetivos, claro. Em que, Segundo o estudo historicamente, os que apresenta. trabalhadores deixaram de fazer aquilo que sempre fizeram, que foi mecanismos de solidariedade, caixas mutualistas, cooperativas, associações. A primeira, por acaso, aliás, começa viúvas que se juntam para conseguir ter dinheiro para o funeral dos maridos, a maioria mortos em acidentes de trabalho, lá no século XIX.
Então, a ideia da solidariedade entre os trabalhadores nasce de formas cooperativas em que as pessoas percebem que devem, de forma solidária, contribuir para uma caixa comum que depois é dividida por todos nas horas em que precisam. Doença, velhice, Bem-estar social. bem-estar social. Depois da guerra, tendencialmente, esse bem-estar social foi sendo alocado ao Estado nos países europeus. Mas hoje o que nós temos é um verdadeiro drama, que é as pessoas já não têm o Estado e já não sabem como fazer os seus mecanismos de solidariedade. Na sua opinião, o que é que pode ser feito para tentar, de alguma forma, Claro. melhorar esta situação? Porque os males também já começam a ser identificados, e são identificados nomeadamente Claro. neste livro. O que é que pode ser feito a partir do atual momento para melhorar? Olha, eu creio que a greve dos estivadores claramente é uma greve que vem questionar toda esta forma de viver em sociedade, ou seja, esta ideia de que quanto menos direitos tivermos, mais competitivos vamos ser, e depois o vizinho do lado menos direitos vai ser para ser mais competitivo, e o vizinho do lado menos direitos vai ter para ser mais competitivo, e nós acabamos todos a ser lobos uns dos outros, não é? Portanto, eu acho que parece-me que a primeira questão resulta da luta política, que eu aqui, aliás, o meu artigo é sobre isso, o meu artigo é sobre a relação entre ingovernabilidade política e direitos sociais. Ou seja, dizendo isto em termos práticos, quando as pessoas se manifestam, se organizam, protestam, tendem a ter resultados muito melhores do ponto de vista dos seus direitos sociais. A segunda questão é que eu acho que se um banco é grande demais para falir, ele é grande demais para ser privado. Ou seja, toda esta questão passa por um problema que é por uma questão que é, face à crise cíclica do final de 2007, 2008, os Estados vão a correr a socorrer a banca, que obviamente o que a banca tem é um problema de crise no setor produtivo, mas que se reflete na banca, e os Estados entram em falência. Entram em falência porque vão socorrer a banca. Ou seja, isto não parece fazer lógica absolutamente nenhuma, porque nós estamos a pagar, isto é uma espécie de socialização dos prejuízos. Nós estamos a pagar os prejuízos, mas tudo o que é lucro mantém-se no setor privado. Todas as empresas lucrativas, e há muitas em Portugal, a começar pelos casos óbvios da Galp, do setor da energia, das grandes empresas exportadoras, são empresas lucrativas, os próprios bancos, têm saldos positivos, mas têm-nos porque sistematicamente são alocados recursos públicos ao setor privado. Bem, aí já iríamos entrar com certeza num outro tema e Claro. enfim, numa outra discussão. Diga. Queria dar-lhe uma informação em primeira mão, que resultou aqui, de uma informação que me deu o Dr. Renato Guedes, que faz o estudo do Quem Paga, que faz o estudo, faz as contas que eu falei inicialmente, que acabou de me... Social, não é? Nós detectámos um buraco inexplicável em 2009, 2010. Eu chamo-lhe buraco, mas não é buraco, já vou explicar porquê. Na rúbrica da Segurança Social há uma subrúbrica em pessoal. E essa subrúbrica, que é na zona de doença ou incapacidade, tinha qualquer coisa como 8 milhões de euros, que é um valor perfeitamente normal. E em 2009, essa rúbrica passa para 160 milhões de euros, 1.600 milhões de euros, e mantém-se assim em 2010. E nós contactámos o INE para perceber o que é que se tinha passado, porque obviamente os trabalhadores da Segurança Social teriam que ter todos ficado doentes ou entrado na situação de reforma antecipada para aquilo acontecer. E a Segurança Social, o INE, o que nos respondeu até agora, o que respondeu ao Dr. Renato Guedes, que é quem está a seguir o detalhe, porque é físico teórico, eu sou historiador, é ele que tem feito o grosso das contas, o que respondeu foi que aquele valor tinha sido momentaneamente alocado ali, mas que não pertence ali. Ou seja, Não pertence a onde? não fazemos ideia e o INE ainda não nos explicou. Mas não é incrível que um Estado coloque nas despesas de pessoal um valor gigantesco e depois, afinal, diga que o valor não é de lá? Primeiro, de onde é que é o valor? Segundo, é legítimo ir alocar um valor às despesas de pessoal e depois diz que o Estado é gordo, que o Estado gasta muito dinheiro em despesas de pessoal. Ou seja, estamos aqui fora, enfim, ainda bem que levanta este tema, que é com certeza um tema que vamos seguir de perto, mas por outro lado também levanta aqui o problema do make-up financeiro e das conclusões que são tiradas em cima dos números e dos relatórios. Claro, quer dizer, mas já agora que me faz essa pergunta, eu acabei de ler, escrito por economistas alemães, que o déficit alemão também há N rúbricas que não são alocadas ao déficit alemão, que são alocadas a outros itens que fazem parte do déficit alemão. Ou seja, o déficit alemão real seria muito superior àquele que aparece. Claro que esse make-up
existe. Ou seja, mas nós, neste caso, estamos a falar de uma questão muito concreta, em que nós fomos ver o número dispara de 8 para 1.600 milhões e foi um bocado ali momentaneamente. Não se pode momentaneamente vir dizer que a Segurança Social passou de um gasto de 8 milhões para 1.600 milhões. Isso não é. Não há qualquer legitimidade científica, social e política numa afirmação dessas. Professora, que outros dados alarmantes é que chegaram à conclusão? Ou de que outros dados alarmantes é que eu parece-me que o dado mais alarmante que existe é esta disparidade de um país que tem 1.400.000 desempregados, números reais, e eu gostava também de deixar aqui esta nota: a maioria dos desempregados em Portugal não são licenciados, e a maioria dos desempregados em Portugal não são jovens. Ou seja, nós falamos muito do desemprego jovem licenciado, mas os maiores dramas sociais continuam, creio eu, não estão na rua em protesto, porque esse setor parece-me, sobretudo, o setor precário formado, ou seja, parece-me que os setores mais frágeis da sociedade ainda não se protestaram, ainda não mostraram a sua cara, que é uma imensa massa de pessoas desempregada, com mais de 45 anos, que não têm a licenciatura e muitas vezes nem sequer completou o liceu. E desta massa toda, os números, e estes não são os nossos números, são números que eu tenho lido na imprensa e extrapolações feitas, nomeadamente por um movimento de desempregados, um movimento sem emprego, onde tem esses números calculados dia a dia do desemprego. Deste 1.400.000, só há 400.000 que recebem qualquer tipo de apoio para o qual descontaram, que o subsídio de desemprego não é um apoio, o subsídio de desemprego é um desconto. Portanto, há 1 milhão de pessoas que estão numa situação limite de sobrevivência. Portanto, esse é que é o número. Eu creio que este é o número. Uma sociedade que produz um PIB de 170 mil milhões de euros, tem 1 milhão de pessoas sem nada, não é uma sociedade tolerável. Não é uma sociedade tolerável. Professora, se fosse chamada agora para entrar numa mesa de negociação, para entendermos o que é que está a passar com o Estado Social, o que é que diria? O que é que acha que é a prioridade que deve ser feita para atingirmos um bom objetivo? Eu creio que a primeira prioridade teria que ser a nacionalização da banca e do sistema financeiro. A banca e o sistema financeiro têm que voltar ao controle público dos cidadãos e das pessoas. Não é possível ter um Estado, uma banca privada e uma massa de pessoas que trabalham a canalizar dinheiro para o Estado que o canaliza para a banca. E, portanto, eu creio que nenhuma... Mas acredita então que tudo isto se passa sempre à volta da banca? Porque há muitos mitos também à volta. Eu creio que a banca é a concentração. Não, porque a banca concentra todos os problemas do modelo de acumulação que nós temos, obviamente. Quer dizer... Enfim, não acha que isso é um bocadinho de discurso também de esquerda, e que tem sido o grande discurso que a esquerda tem usado, de que a banca... Há quem diga que a banca é quem impulsiona novos negócios. Estou agora a fazer de advogado do diabo, estando do outro lado. Claro. Não acredito que, sem querer advogar isso, está a entrar num círculo vicioso? Não creio. E não creio, com toda a sinceridade, eu acho que o discurso de esquerda é muito saudável. Acho que ele, aliás, tem sido muito vago. O discurso crítico de esquerda não tem estado presente em toda esta discussão da austeridade. Veja que nós temos aqui, de facto, um debate entre keynesianos e liberais, e não um discurso crítico da economia política, nomeadamente crítico deste modelo de acumulação. Nós vivemos uma crise cíclica, que no modelo capitalista existem há 200 anos, são cíclicas 7, 8 anos. E numa crise cíclica que fez os Estados falirem porque foram socorrer a banca e foram socorrer o setor produtivo, não é só uma questão da banca, é do setor produtivo, e provavelmente caminhamos para outra, sensivelmente daqui a cerca de 2 anos, segundo um dos economistas que trabalha connosco no livro, e caminhamos para outra, que se calhar vai ser muito mais catastrófica, porque desta vez já nem há política monetária. As taxas de juros nos Estados Unidos, na Europa e no Japão estão todas a zero. E, portanto, nós estamos verdadeiramente a caminhar para um precipício, no qual muitas pessoas já entraram, nomeadamente as que estão no desemprego, se nós não repensamos outro modelo de sociedade. Um modelo de sociedade que vive na base não das necessidades das pessoas, não da cooperação e da solidariedade, mas da permanente competição, não é um modelo de sociedade viável. E, sobretudo, esta crise, o que deixa claro é isso. O que deixa claro é isso. É que
venderam-nos a ideia de que o capitalismo era a iniciativa, era o empreendedorismo, agora é o empreendedorismo, era a liberdade individual e que as sociedades assim progrediriam porque assim conseguem, porque as pessoas têm muito mais iniciativa e são naturalmente egoístas, etc. E nós, o que é que nós temos? Nós temos mais ou menos 1/6 da população mundial a passar fome. Portanto, é essa a ideia. Numa sociedade, eu deixo-me dar-lhe este exemplo, que é um exemplo, enfim, é um exemplo um bocado infantil, mas que eu tenho viajado muito de avião nos últimos meses e passo umas horas nos aeroportos, ou porque os aviões atrasam, e fico absolutamente espantada a olhar para um aeroporto. Quer dizer, nós chegámos, nós começámos como macacos, a coletores nómadas, sapiens. e acabámos a construir aeroportos, que é uma coisa maravilhosa. Nós temos aviões que voam, nós temos a coordenação de um aeroporto. São milhares de trabalhadores juntos, são transportes, é comida, é alimentação, são malas. A gestão de um aeroporto, eu acho que só é demonstrativo da imensa capacidade de nós, como seres humanos, temos, através do trabalho, de construir sistemas altamente funcionais e cooperantes. Que até nos fazem voar. Que até nos fazem voar. Muito bem. Senhora Professora, muito obrigada por ter estado aqui.